Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Uma reflexão da Santa Palavra de Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 3 e versículo 26 diz assim: A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Versículo 26: Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Esses dois versículos e outros está falando de integridade. Integridade é o caminho da vida, é o caminho da bênção, é o caminho da confiança, é o caminho do crescimento numa empresa, no casamento, no ministério, no lar, aonde for. Nenhuma pessoa quer trabalhar com uma pessoa que não é íntegra. Ninguém confia posses, patrimônio, recursos a uma pessoa que não é íntegra. Então a integridade é o caminho da bênção, é o caminho do crescimento, é o caminho das vitórias, é o caminho das conquistas, é a integridade. E eu escrevi aqui algumas coisas, quero refletir rapidamente. A integridade é como um farol na escuridão. A integridade é como um farol na escuridão. E isso é muito importante, irmão, porque só vai crescer, adquirir, conquistar quem tem integridade. Quem não tem integridade não é confiável, não é respeitado, e você não confia nada nas mãos dele. Ele não é íntegro, ele não é verdadeiro, ele não é honesto. Eu escrevi aqui: as nuvens escuras das provações se ajuntam sobre a cabeça do íntegro. Então, as nuvens escuras das provações se ajuntam sobre a cabeça do íntegro. Muitas vezes na jornada da vida, o justo é encurralado num beco sem saída e sua reputação é colocada à prova. Foi o que aconteceu com Daniel. Um homem íntegro, um homem honesto, um homem correto, um homem que não estava pecando ou desobedecendo a Deus, mas a sua fidelidade e integridade incomodava os inimigos. É sempre assim. E eles então provocaram o rei, criaram algumas regras, normas, para que todos os do reino adorassem o rei, fizesse o que o rei tinha determinado, e os que não fizessem seriam lançados na cova dos leões. Daniel, porém, não tinha nada que eles pudessem condená-lo. Não tinha falta de integridade, não tinha erros grosseiros, não tinha desvio de conduta, Daniel. Mas eles criaram uma situação, criaram uma armadilha para incriminar Daniel. Mas incriminaram, lançaram ele na cova dos leões, mas a sua integridade continuou inviolável, imbatível, imbatida pelos seus inimigos, tanto que Deus o livrou na cova dos leões. Então a integridade de Daniel é um exemplo para nós. O mais cruel sistema de pena de morte daquele reino foi usado contra Daniel, numa maldade terrível, mas Daniel tinha consciência limpa diante de Deus. Isso é fundamental. A integridade foi sua maior defesa diante de Deus e dos homens e das pessoas. A coisa mais poderosa, gloriosa,
maravilhosa na vida de um homem ou de uma mulher é uma consciência limpa, é uma consciência sem culpa, é você estar certo que eles podem até te punir, podem até te incriminar, mas você está com a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, que aquilo é uma inverdade. Então, a integridade de Daniel o preservou. Então, a integridade, a consciência limpa, ou seja, vocês podem até me enviar para a cova dos leões, mas eu não fiz nada de agravo e não pararei de servir e adorar o meu Deus. Não. Outra coisa que foi a luz que iluminou seu caminho e o escuro protetor que o livrou das mãos dos seus algozes e dos dentes afiados dos leões, a sua integridade. Os que perfidamente tramaram mal contra Daniel viram que esse mal caiu sobre a sua própria cabeça. Daniel foi tirado da cova e os seus inimigos foram mortos. A Bíblia diz que aqueles que enganosamente, imprudentemente, por maldade, criaram a cova, eles cairão nela própria. É a lei da semeadura. O que o homem planta, ele vai colher. Então tome cuidado. Você que gosta de ficar armando emboscada, colocando palavras na boca dos outros, você que gosta de difamar, de caluniar, tome cuidado, porque isso pode se voltar contra a sua vida. Então a integridade é o caminho da vida. Deus se deleita nos que andam em integridade e sente repulsa pelos perversos de coração. Deus tem prazer na vida do justo e abomina os que no coração maquinam mal. Deus não se impressiona com as aparências. Deus conhece tudo, o íntimo, o oculto, o escondido, e Deus não se impressiona com as aparências. Não. Deus está sondando lá dentro. Deus está vendo a essência, a fonte verdadeira lá dentro. Então, ele provou isso para Samuel. Eu não vejo as aparências, eu não vejo como o homem vê. O homem está vendo a marca do carro, a marca do terno, a marca do sapato, a marca da correia. Eu estou vendo as marcas da alma, do coração, a essência lá por dentro. Então seja íntegro, eu e você, que o Espírito Santo, que Deus nos ajude a ser íntegros diante de Deus e diante dos homens. Há muitos perversos de coração que usam palavras doces, praticam gestos nobres e se apresentam como verdadeiros beneméritos da sociedade. Mas muitos é engano puro, é falsidade pura. Normalmente são pessoas que ocupam posições estratégicas nos altos escalões do governo e aparecem na mídia como heróis nacionais. Mas Deus não se deixa enganar. Deus está sondando por dentro, na essência. Deus está vendo no oculto, observando de verdade. Foi o que ele disse para Satanás: observaste meu servo Jó, justo, reto, íntegro e desvia do mal. Porque Deus estava já sondando. Deus não se impressiona com desempenho rebuscado. Ele vê o coração e não apenas o exterior. Deus abomina não apenas a perversidade quando já mostra seu maldito fruto. Ele abomina o perverso quando a maldade é apenas uma semente em seu coração. Então os perversos, os ímpios, os que não são íntegros, eles nunca terão o apreço de Deus, o respeito e a bênção de Deus. Mas os íntegros, os retos, os verdadeiros, sinceros, as bênçãos de Deus jorrarão sobre suas vidas. Então deixo aqui a minha palavra de reflexão. Seja íntegro diante dos homens, íntegro no seu lar, íntegro no seu casamento, íntegro no seu ministério e diante de Deus. Deus te abençoe.